Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Então, Lucas 1, 37. E ele diz o seguinte, só uma frase: pois nada é impossível para Deus. Amém. Bom, meus queridos, aqui é o finalzinho da conversa do anjo Gabriel, quando ele veio conversar com Maria e anunciar, né, a Maria que ela deveria, né, que ela deveria que o nascimento de Jesus já está próximo e que ela devia dar o nome dele de Jesus. Daí explica para ele, né, para ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dar à luz um filho e porá o nome de Jesus. Aí o anjo explica tudo para ela e no finalzinho ela diz, né, e aliás, o anjo Gabriel diz isso, né? Diz daí o próprio anjo diz, pois nada é impossível para Deus. Quando ele fala que a prima dela também, Isabel, sua parenta, também está grávida, né? Já está no 6º mês de gravidez também. E daí ele fala, pois nada é impossível para Deus. E daí Maria responde, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Então essa cena, né, é muito bonita, tem tudo a ver, né? Hoje dia 24, né, hoje é a véspera de Natal, então foi muito bom, né, ter caído justamente essa frase nesse dia. Eu confesso que eu não fiz de caso pensado, não fiz mesmo, né? Estou sendo sincero, não fiz de caso pensado, senão teria falado, é claro, né? Porque não haveria motivo para esconder, né? Mas justamente hoje, né, dia 24, cai bem essa passagem de Lucas, né, onde o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus para Maria. E com essa frase, né, que eu havia separado, pois nada é impossível para Deus, né? Então, queridos, né, que a gente tenha isso em mente sempre, né, sempre, independentemente do que aconteça, independentemente das circunstâncias, independentemente das surpresas, nada é impossível para Deus, né? A gente tem que ter isso na nossa mente, na nossa vida, trazer isso, né, para o nosso dia a dia, para os tempos de hoje, para os nossos dias hoje. Nada é impossível para Deus. Sabe aquele sonho que você tem, né, seja ele qual for, né, nada é impossível para Deus, né? Ore, né, aquela vontade sua, aquela doença que apareceu, né, aquele desemprego, qualquer coisa, queridos, qualquer coisa. Deus muda a situação em minutos, né? Se Ele quiser, se for do propósito dele, Ele muda a situação em minutos. Ele pode mudar uma situação num piscar de olhos. O que a gente tem que fazer é acreditar nisso, né? E é claro, fazer a nossa parte, né? E quando estamos alinhados, né, com a vontade de Deus, nada nos detém, nada deixa que a gente fique para trás, né? Não, porque Deus está conosco, com Deus somos mais do que vencedores e nada é impossível para Deus. Nada se compara ao poder de Deus, nada se compara à bondade de Deus, nada se compara à força de Deus. Então Deus faz, Ele desfaz, Ele refaz, porque Ele é Deus. Nada é impossível para Deus. Tá bom, queridos? Que a gente passe essa, essa confiança, né? Essa confiança a nós mesmos, né? Para que a gente transmita essa confiança às pessoas que estão próximas da gente, né? Porque
Se a gente não acreditar, como que nós, né, poderemos, né, ou quereríamos que os outros, né, que estão conosco acreditassem, né, nesse poder de Deus? Perdões, queridos, mil perdões. Como que a gente poderia levar, né, essa verdade se a gente não assumir isso como verdade para a nossa vida, né? Então que a gente assuma isso, que Deus é o Deus do impossível, que nada é impossível para Deus, para que a gente possa, né, começando na nossa família, nos certificarmos de que estamos transmitindo essa linda mensagem: nada é impossível para Deus. Tanto que o nascimento, né, já começa aí, o nascimento de Jesus já foi um milagre, né? Maria foi concebida pelo Espírito Santo, né? Então ela foi agraciada por Deus, né? E tudo, né, ornou ali de uma maneira que o milagre já começou ali, né? Então a vida nossa é um milagre, o nascimento, né, comemorado, né, amanhã, dia 25, é um milagre, que a gente assuma isso, né, esses milagres que Deus faz na nossa vida, e que a gente traga, né, esse impossível, né, que nada é impossível para Deus, a gente traga para o nosso dia a dia, né? Se a gente ainda não o faz, que a gente comece hoje, né? Nada melhor do que esse dia, essa véspera de Natal, para que a gente ponha isso no nosso dia a dia, que a gente traga isso no nosso dia a dia. Nada é impossível para Deus. Ele faz, ele desfaz, ele refaz, ele constrói, ele muda, ele faz o que for preciso, né, para que a vontade dele prevaleça, e que a gente, né, deixe a nossa vida nesse ponto, né? Deus, né, faça comigo o que o Senhor quiser, né? Como disse Maria, que sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, né? Então, que a gente, assim como Maria, que a gente se ponha na posição de servo, de filho, sim, mas de servo, né? Primeiramente, nós falamos ontem, acho que foi ontem, né, a importância de servir, ao invés de ser servido. Não me lembro se foi ontem, mas se não foi ontem, foi esses dias agora. E aqui, né, Maria assume isso, né? Eu sou serva do Senhor, né? Aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, né? Me use da maneira que o Senhor quiser. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Tá bom, queridos? Então, que sejamos humildes, sejamos servos, e Deus nos use da maneira que Ele quiser, e que a gente tenha em mente sempre isso. Nada é impossível para Deus. Então não se desespere, não fique aflito, entregue nas mãos de Deus, ore bastante, esteja sempre orando, de pé, deitado, lavando a louça, no carro, na moto, no trabalho, tomando banho, em qualquer lugar. Ore, ore, entre em comunhão com Deus sempre, sempre, né? Quanto mais, melhor. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve a oração de um justo, e a oração de um justo tem poder. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira, uma excelente noite de Natal. Que a paz reine, que a harmonia reine na sua casa, no seu lar, na sua vida, né, no seu trabalho, e tudo seja da maneira como Deus quer que seja, que a gente assuma isso, que a gente entregue nossa vida a Deus, que sejamos servos e que tenhamos isso em mente, né? Tudo que Deus quiser que aconteça, e que Ele nos use da maneira que Ele achar melhor. Estejamos sempre dispostos, não somente hoje, na noite de Natal, mas sempre, sempre, todos os dias, que estejamos dispostos a nos entregarmos a Deus, para que Ele faça de nós o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele achar melhor, porque Ele sabe o que é melhor. Nós pedimos a Deus o que a gente quer, Deus nos dá o que a gente precisa, né? Hoje eu fugi
assim, um pouco ou bastante da frase, mas tenho certeza de que essa noite será uma noite abençoada a todos nós. Finalzinho de ano, que 2026, né, também seja um ano abençoado, que Deus esteja sempre no controle e que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma noite de Natal excepcional, que Deus reine na nossa vida, Deus reine não só nessa noite, mas em todas as noites, em todos os dias da nossa vida, e que sejamos sempre gratos e humildes e saibamos que nada é impossível para Deus. Me perdoe, querido, alguma coisa, me perdoe alguma falha. Quero que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira repleta de bênçãos e de milagres em nome de Jesus. Feliz Natal, queridos, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos, com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.